Será? Daquele povo saiu, porque se você for ler em Êxodo, 600 mil homens saíram do Egito. Fora as mulheres e as crianças. E aqueles homens mais ou menos tinham 10 filhos, 20 filhos. Quantas milhões de pessoas não saíram do Egito? Mas só entrou 2 famílias. Então não é fácil a caminhada. Aquele povo achou que quando Deus chamou eles para sair do Egito, eles iam ter uma vida fácil, uma vida de fartura. Iam sentar e só comer. Quando Moisés subiu para receber as tábuas dos 10 mandamentos, está em Êxodo 32, o povo começou a murmurar. Quase mataram Arão. Falaram para Arão: faz para nós deuses, porque esse Moisés aí já morreu. Esse Moisés que o Senhor chamou para tirar nós do Egito morreu, não volta mais. Arão fez um bezerro de ouro. O povo começou a dançar e adorar um bezerro. Arão falou para eles: eis aí, ó Israel, o Deus que te tirou da terra do Egito. Começaram a adorar o bezerro de ouro. O povo de coração duro murmurou. Muitos hoje pregam só que o Deus é um Deus de amor. É amor. Deus é um Deus de amor. Deu seu filho por cada um de nós. Está em João 3,17. Verdade. Mas esse Deus de amor, ele é justiça. Ele chamou aquele povo para ser santo, separado. Assim como nós crentes, tem que dar exemplo, ser separado. Porque ele falou em Levítico, capítulo 20, verso 26, ele falou para Moisés: fala para esse povo ser santo, ser-me-eis santo, porque eu, Senhor, sou santo, e separarei dos povos para serdes meus, santo. O povo de Deus tem que ser santo, separado. Hoje, quando você olha os crentes, você não vê diferença entre o ímpio e o cristão, o homem que serve a Deus e o que não serve. Você não vê mais diferença entre os cristãos. Crentes que vivem de qualquer maneira, crentes que não têm amor pelo próximo. Vê uma pessoa na rua mendigando, passando fome, não ajuda. O cristão verdadeiro, ele não é assim, ele tem que ter amor pelo próximo. Tem que ser diferente. A igreja de Cristo, ela tem que ser diferente, ela tem que ser o sal da terra. Tem que ser diferente. Por isso que aquele povo caiu do deserto, porque eles foram pela ganância. Eles achou que Deus tinha tirado eles do Egito para ser preguiçosos, viver de qualquer maneira. Deus fez chover o maná, fez chover do gordoniz, e eles achou que ia se acomodar. Mas assim somos nós. Quando Deus nos chamou, Ele não nos chamou para se acomodar. Chamou nós para perseverar na doutrina, para examinar as escrituras. Porque cristianismo não é moleza. Ser cristão verdadeiro, você tem que dar tudo de si. É largar o pecado, largar tudo para trás. Tudo aquilo que te afasta de Cristo. Não é teus amigos, não é largar tua família, não. É largar o pecado. Largar tudo aquilo que te afasta de Cristo Jesus. Amém? Então, o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Deus de justiça. Vamos ler mais um pouco. Está lá no penúltimo livro. Livro de Judas. Porque as escrituras têm que ser expostas. Temos que ler tudo. Glória a Deus, aleluia. Livro de Judas, verso 5. Todos acharam? Livro de Judas, só tem um capítulo, o verso é o 5. O apóstolo Judas fala sobre o povo de Israel. Aqui já é na graça de Cristo. Judas, verso 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, que foi os que murmuraram. Destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia, que é o dia de Cristo. O apóstolo Judas, ele fala: quero, porém, lembrar que o Senhor, tendo tirado um povo do Egito, depois destruiu aqueles que não creram.
Hoje o Senhor tendo libertado milhões da droga, do álcool, da bebida, mas muitos voltaram para trás. Você acha que Deus terá misericórdia? De maneira nenhuma. O Senhor nos chamou para ser separado, santo, santo. A salvação, ela já foi comprada na cruz do Calvário. O apóstolo Pedro, ele fala que não fomos comprados mediante nada corruptível dessa terra, nem ouro, nem prata, mas sim pelo precioso sangue de Cristo. A salvação nós já fomos comprados, o direito da salvação. Agora temos que perseverar até o fim. Jesus fala em Evangelho de Mateus 24, 12. Ele fala: esse evangelho será pregado a todas as nações, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim. Jesus veio por todos, todos. Jesus veio para nós todos. Lá em Mateus 9:9, quando Jesus está com o publicano, o povo julga ele: mas esse Jesus comendo com o pecador, ele fala: ide e aprendei o que significa misericórdia, quero e não holocausto. Porque não vim chamar os justos, mas sim levar os pecadores ao arrependimento. Levar ao arrependimento. Ele veio para todos nós, todos. Não existe aquele é filho do diabo, aquele não. Jesus veio para todos, todos nós. Agora basta nós querer Ele, querer Jesus, querer aceitar a sua palavra. Porque lá atrás, quando Ele tirou o povo do Egito, Ele deu mandamentos que até hoje está válido. Que Ele falou em Deuteronômio 6:6 a Moisés. Ele falou: este é os mandamentos que hoje te dou, que guarde essas minhas palavras na tábua do teu coração. Que é essa palavra aqui, ó, o Evangelho. É o pão vivo que desceu do céu. Ele quer que todo homem guarde essas palavras. O Evangelho de Cristo. Amém? Porque lá em Romanos, vamos ler Romanos capítulo 11 um pouco, para nós entender um pouco. Vamos ler bastante. Aleluia, Rei Davi. Mas vou ser bem breve, porque o povo amanhã trabalha também, né? Romanos 11:11. Aqui ele fala sobre a rejeição de Israel e que veio a salvação dos gentios, que somos nós. Romanos 11:11. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, que é nós, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto pois que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a imulação os do meu povo, e salvar algum deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos. E se foram santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se porém algum dos ramos forem quebrados, e tu sendo oliveira brava, fostes exertados em meio deles, te tornastes participantes da raiz e da ceifa da oliveira. Não te glorie com os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu o que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse exertado. Bem pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes, não te ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Ele está falando do gentio. Porque está falando, se ele não poupou os ramos naturais, o povo de Israel era o ramo natural, também não te poupará. Cristo, quando ele nos chamou, ele chamou para ser diferente, santo, separado. Chamou para dar exemplo de cristão. Então a salvação, ela não é fácil. Não é fácil. Mas o direito já foi pago. O nosso preço foi pago com sangue santo,
sangue precioso naquela cruz. Então não desperdice a tua salvação. Porque o salmista Davi, ele fala que a redenção da alma é caríssima. Ela não tem preço. Ela não tem preço. A redenção da alma, ela é caríssima. Não tem preço. Por que não tem preço? Dinheiro nenhum nesse mundo paga o sangue de Cristo. E a nossa salvação foi paga com o sangue de Cristo. Ela não tem preço. A nossa salvação. Então o dia de Cristo, ele pode ser hoje para mim e para você. Porque o dia de Cristo, ele se aproxima. Mas se ele não vir nós morrer, ele voltou para nós. Se eu morrer hoje, Cristo voltou para mim. Se qualquer um daqui morrer hoje, Cristo voltou para você. Porque Hebreus 9:27 fala que aos homens está ordenado morrer uma só vez. E depois da morte vem o juízo. Cada um de nós, depois da morte, vai receber o bem ou o mal que fez. É juízo. Vamos ser julgados pelos nossos atos. Não é as nossas maldades que fizemos lá atrás que Cristo vai levar em conta. Ele fala em Atos 17:30. Ele fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É quando você conhece. Se está na sua ignorância, não tem conhecimento de Cristo. Mas anuncia os homens que se arrependeu dos seus maus caminhos. Deus não leva em conta a tua ignorância. Mas quando você se arrepende e se torna uma nova criatura, sim, Ele leva em conta os teus atos de justiça. Vamos ler Pedro. 2 Pedro 2. Oi? Não. Segunda Pedro 2:4. Segunda Pedro capítulo 2, verso 4. Acharam? Amém. Vamos ler bastante. Que o Senhor fala em Mateus 29, capítulo 20, verso 29, ele fala: examinar as escrituras, porque julgares ter nelas a vida eterna. Evangelho de João 5:39, ele fala: examinar as escrituras, porque julgares ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então por isso que temos que examinar as escrituras. Esse culto aqui, eu pregar o evangelho não faz de mim um salvo. O que faz de mim um salvo é o que eu vivo. É o que eu vivo. Estar aqui com a Bíblia na mão, pregando para vocês, não me salva. Isso é um dever meu. Pesa sobre mim essa ordenança. O que me salva é o crente que eu sou dentro da minha casa, com a minha esposa. É o crente que eu sou no meu trabalho. Isso me salva. É o meu dia a dia. Ser crente aqui bem vestidinho na frente de vocês é muito fácil. É muito fácil. Muito fácil. Muito fácil eu pegar essa Bíblia e ler para vocês, bem vestido de qualquer... mas não viver. Mas o que me salva é o que eu vivo. Dentro da minha casa, no meu interior, com meus filhos, no meu trabalho. Isso me salva. É o que eu vivo. 2 Pedro 2:4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservados para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. O apóstolo Pedro está falando que Deus não poupou nem os anjos, porque tem os anjos que esses que hoje dizem que são demônios, os que foram expulsos do céu, que se rebelaram. Está em Apocalipse 12, da batalha. Deus não poupou. Pecaram, se rebelaram. Deus lançou por terra. Quanto mais a nós, que se vivemos no evangelho de qualquer maneira, se morremos numa vida de qualquer maneira. Se Deus não poupou os anjos, você acha que Ele vai nos poupar? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então o evangelho é coisa séria. É muito sério. Temos que viver esse evangelho. Tem muitos que dizem que é difícil. Não é difícil. Tem muitos que chamam nós de louco. Quando a gente está andando com a caixa na rua, são loucos. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 4, verso 10, ele fala: sou louco
por amor a Jesus Cristo. Eu sou louco por amor a Cristo. Então somos loucos por Cristo. Amém? Para nós entender um pouco o chamado dos apóstolos, vamos ler Lucas 10, quando Jesus chamou 70. Aleluia, glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Maravilhoso. Glória a Deus. Lucas 10, varão. Isso. Presta atenção, viu, Tê? Vou te perguntar, viu? Evangelho de Lucas, capítulo 10. Que é a missão dos 70. Depois disto o Senhor designou, que é Jesus, separou 70. Depois disto o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem, para que precedessem cada cidade e lugar onde ele estava para ir, e lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Chamou 70 homens e mandou pregar o evangelho, sair de cidade em cidade, de 2 em 2. E eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ela a vossa paz. Se não houver ela, voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhe a vós outros está próximo o reino de Deus. Glória a Deus. Amém? Jesus, ele chamou 70. Os 12 não faziam parte. Porque quando ele fala, e depois disso o Senhor designou outros 70. Já tinha os 12, ele chamou mais 70 para pregar o evangelho. Foram, pregaram de 2 em 2 e regressaram. Lucas 10, 17, que é o regresso dos 70. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí eu vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Voltaram tudo alegre. Ele separou 70, mandou de 2 em 2. Saíram tudo alegre, porque Jesus deu poder para eles curar enfermos, ressuscitar mortos. Voltaram tudo alegre, mas quando depois Jesus chamou eles no cantinho e falou: vocês morrerão por causa do meu nome, vocês morrerão por causa da minha palavra. Muitos abriram, saíram fora. Vamos ler João 6, 60. Maravilha, Jesus. Aleluia, Jesus. Fala, né, da glória. Desce o rolo, meu irmão. Evangelho de João, capítulo 6, verso 60. Lá eles vieram todos possuídos de alegria, curaram, estavam cheios de poder que Jesus deu a eles. Mas quando Jesus chamou eles de cantinho e falou a verdade, eles fizeram não. Assim é muitos hoje. Verdade. João 6,60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se vides o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita.
As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vós tenho dito: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Verso 66. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos, era 70. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu, Senhor, tu tens as palavras da vida eterna. Só tu tens a palavra da vida eterna. Jesus falou para os 12. Pedro já pulou lá na frente e respondeu: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Para onde nós iremos se morrermos sem Cristo? Igual Pedro falou, só tu tem a palavra da vida eterna. Essa é a palavra da vida eterna. É o evangelho da graça. Esse é o evangelho. Só Jesus tem a palavra da vida eterna. Essas palavras são espirituais, se vivermos ela. O grande dia de Cristo está chegando. Porque Pedro fala lá em Atos 3,19, ele fala: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e assim venham até vós tempo de descanso, pela vinda do Senhor, a vinda de Cristo. Qual o descanso que ele fala? Não é aqui, é no céu, vida eterna. Vida eterna com Cristo. O grande dia está chegando. Então não vamos desperdiçar. Vamos nos converter, vamos viver uma vida diferente, separada. Muitos acham duro o evangelho que pregamos, porque a gente prega duro, mas é a verdade. Estamos apenas expondo o que aqui está. Não estamos falando nada que vem de nós. Ninguém aqui salva, Cristo salva. Se você crer, examinar as escrituras e viver o que nelas estão escritas, isso salva. É Cristo que salva. Amém? Vamos ler só mais um. 1 Pedro, capítulo 4. Para nós termos um pouco de noção do que é ser cristão, do que é andar com Cristo. Porque muitos acham que é brincadeira, é fácil, é um evangelho de qualquer coisa, é um evangelho de roda-roda, é de sinais. Hoje, se não tiver revelação, não é homem de Deus. Se não falar em línguas, que eu não sei de onde arrumaram essas línguas, não é homem de Deus. Hoje é assim, é de qualquer jeito. Mas ler a Bíblia, que é bom, não lê. Lê 2 versículos e vão rodar, vão pular, mas não prega a salvação para o povo. O evangelho tem que ser exposto. O evangelho é exposto. Eu, quando me converti, eu estava no meu trabalho, meu irmão falando para mim. E lá eu fui dando crédito para as escrituras. Não foi dentro de uma denominação, foi no meu trabalho mesmo. Tive curiosidade, fui lendo, e ali foi caindo as escamas dos meus olhos. Eu achava que vida boa para mim era usar droga, era traficar, era vender droga, andar com a pistola na cintura. Eu era o melhor homem do mundo. Para mim essa era a vida. Trabalhar para mim era trouxa. Trabalhar para mim era trouxa. Aí o povo dizia: rapaz, eu era o melhor homem do mundo. Para mim o cidadão de bem era um trouxa. Eu era o cara certo. Eu tinha dinheiro, tinha droga, tinha arma na cintura. Eu era o homem certo. Eu era o melhor homem do mundo, o certo. Até Jesus me mostrar o que é o certo. Eu morri em prol do evangelho. Amém? Vamos ler 1 Pedro 4:12. Nós estamos encerrando. Para nós termos um pouco de noção da salvação, do que é andar com Cristo, do que sofreram aquele povo no deserto, sobre as suas murmurações. Amados, 1 Pedro 4:12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois comparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação
da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou como ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disto, antes glorifique a Deus com este nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Aleluia, glória a Deus. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai compadecer o ímpio, o pecador? O apóstolo Pedro ele pergunta: e se é com dificuldade que o justo é salvo, aonde vai comparecer o ímpio, o pecador? Aquele que não tem Cristo, aquele que não andou com Cristo. Aonde? É com dificuldade que o cristão vai ser salvo. Dificuldade. Estão pregando isso aí? Então não. Estão pregando é a campanha, é o votinho. Você dá o trismo, a campainha de 7 semanas. É de qualquer jeito. Mas eles não falam que é com dificuldade. Com dificuldade que o justo será salvo. Dificuldade. Pedro fala, se é com dificuldade que o justo será salvo, aonde vai compadecer o ímpio, o pecador? Aonde? Aonde? Não tem jeito. Evangelho não é brincadeira. Jesus ele falou do João, ele falou lá em Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 12, ele falou, desde os dias de João Batista é pregado o reino dos céus. O reino do céu é tomado por esforço, e aquele que se esforça se apoderarão dele. Jesus falou lá em Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus 11, 12. O reino dos céus é tomado por esforço. Aqueles que se esforçam se apoderarão dele. É o esforço, não é de qualquer maneira. Não é porque eu ando com a Bíblia debaixo do sovaco que eu estou salvo. É o evangelho que eu vivo que vai me salvar. É o cristão que há dentro de mim que vai me salvar. Porque no dia de Cristo ele vai julgar os segredos que está no nosso coração. O apóstolo Paulo ele falou lá em Romanos 2,16. Ele disse, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos corações dos homens, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, ele vai julgar os segredos dos corações dos homens naquele grande dia. Assim como Deus falou por boca de Jeremias 17, verso 9, ele falou, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Eu, Senhor, esquadrinho e provo o coração do homem e retribuo a cada um segundo as suas obras. Ele esquadrinha o coração do homem. Ou estão vivendo o evangelho de qualquer maneira, achando que engana a Deus. Mas ele prova nosso coração, ele esquadrinha o coração de cada um, para provar e retribuir a cada um naquele grande dia. Ninguém engana a Deus. Ninguém engana. O evangelho, ele é renúncia. Temos que largar esse mundo maligno e servir a Cristo verdadeiramente. É uma curta mensagem, mas que Deus possa preparar outras noites, outros cultos para estarmos aqui. Agradeço a cada um que esteve aqui presente. Saúde das suas casas, seus lares. E eu de lá, irmã, esteve aqui. Espero que se repita mais vezes esse culto. Não só aqui, mas se vocês também quiserem que a gente vá na casa de vocês, a gente faz um culto também. Casa de qualquer um, pode chamar qualquer dia. Se a gente estiver disponível, vamos sim, qualquer hora, de dia, de noite. Se precisar de oração, pode vir aqui também, a gente ora, estamos aqui para isso. Então, qualquer dia, qualquer hora que precisar de nós, de oração, um culto na casa de qualquer um, pode nos chamar, estamos para isso. Estamos disponíveis para isso. Que Deus abençoe a vida de todos. Que todos tenham uma noite de sono abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém. Eu agradeço a todos, louvo a Deus pela vida de cada um que se prontificou, sair da sua casa para vir. Nós sabemos que os dias são maus,
Nós sabemos que a qualquer momento nós vamos partir daqui, que a nossa hora está chegando, que a igreja a qualquer momento vai sumir. Vai ser um acontecimento mundial. Os jornais vão anunciar, os jornais vão ter que anunciar. O mundo vai ter que anunciar, vai dizer realmente, aquele povo que dizia que Jesus ia voltar, ele voltou. E a glória nos espera. Eu quero deixar só um versículo para você guardar no teu coração. Tem recompensa para aqueles que vencer. Há uma recompensa. Jesus, ele deixou bem claro no Evangelho, no livro de Apocalipse 3:21, ele fala assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Quando ele fala às igrejas, ele está falando de cada um aqui, as igrejas. Você vai ter a oportunidade de sentar no trono de Jesus um dia. Amém, Rei da Glória. Você já imaginou sentar no trono dele? Aqui não é o Bolsonaro que está te prometendo sentar na cadeira lá em Brasília, não. Aqui é Jesus. Você vai sentar. Se você ler aqui em Apocalipse 2, versículo 17, Jesus vai tirar esse nome nosso e vai dar outro nome. Olha o que ele fala em Apocalipse 2,17. O Espírito diz às igrejas: ao que vencer darei eu a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Aleluia. Glória a Deus. Você vai receber um novo nome. Aleluia, Rei da Glória. Porque com esse novo nome, o diabo não vai ter o que te acusar. Ele não vai ter o que te acusar, porque você receberá um novo nome. Esse nome só você saberá, e Jesus. Você saberá o novo nome. Você receberá. Ao que vencer. Jesus é bem claro, assim como eu venci. No capítulo de João, capítulo 16, verso 33, Jesus foi bem claro, ele disse: eu digo estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Eu venci o mundo. Jesus, ele venceu o mundo. E ele diz: ao que vencer, concederei que sente um dia no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai. Nós teremos essa oportunidade, sentar no trono de Deus um dia. E Pedro diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Poderá ser a eternidade, nós ao lado do Senhor.